Glória a Deus. Estão aí ou não? Estão prontos para a palavra? Amém. Glória a Deus. Acho que foi isso de aviso, né? Acho que aqui é um rolo que abre, aqui não para mais. Quantos estavam aqui semana passada? Ouviram a palavra? O que foi pregado? Eu não me lembro, pastor, mas sei que foi bom. Querido, toda semana, só mais uma propaganda, toda semana é postado na página do Facebook da Igreja do Avivamento, ok? A mensagem que é pregada no domingo. Então, no mais tardar até quinta-feira, a mensagem está lá. Então, de repente, você ouviu a mensagem, foi impactante, você quer refrescar sua memória, ok? Reavaliar, ouvi-la de novo, está lá no Facebook. Ok? E você pode clicar e vai ter a mensagem lá em áudio, em vídeo agora, né? Não é mais só em áudio, mas agora em vídeo. Inclusive nós temos o nosso canal no YouTube. Acessa lá, curte, divulga, porque é uma forma de nós espalharmos a palavra de Deus aí, tá bom? Então a palavra da semana passada, nós trabalhamos, foi falado aqui sobre marcos da herança. Amém? Então os marcos aí receberam uma palavra profética, tá? Então os marcos da herança. Alguém lembra o que significa isso? Cri. Né? Fala sobre a herança que você tem e o perigo de roubarem a posse que Deus te deu. Então marcos da herança fala de delimitar a posse que é tua e que foi dada por herança a você. E nós vimos também que isso é uma agressão aquilo que Jesus conquistou na sua vida. E hoje, eu não consegui concluir tudo que eu queria falar semana passada, mas eu quero ver se eu vou dar continuidade agora e concluir o pensamento, tá bom? Semana passada falamos sobre a tua herança e o perigo que você tem de perder a tua herança por causa de agentes do mal, por causa de descuido teu. E agora, hoje, eu quero falar para você sobre as heranças espirituais. Ok? De que maneira essas heranças podem entrar na minha vida? De que maneira os legados dos meus pais, dos que viveram antes de mim, podem influenciar em minha vida, tanto para o bem quanto para o mal. Ok? Então eu quero falar com você nessa noite, dar continuidade ao que nós vimos semana passada e falar sobre heranças espirituais. Vamos ler o que Jesus falou sobre esse tema, ok? Vamos ler, existe muita resistência a esse tema. Querido, a igreja, ela tem dúvidas sobre esse tema. A igreja, ela faz careta muitas vezes quando é tocado nesse tema. Existe um certo tipo de incredulidade por parte de um grande número da igreja a respeito desse tema. Querido, mas isso eu digo para você, como teu pastor e com todo o meu coração, Satanás tem cegado a igreja a respeito disso. Então, quem entender esse princípio vai conseguir se apoderar de toda a herança que há em Jesus. Amém? Queridos, vamos caminhar e vamos abrir o nosso coração. Convido você a abrir o teu coração e prestar atenção nisso aqui. Mateus 23, no versículo 27, quando Jesus está confrontando os fariseus, confrontando aqueles que bateram de frente com o seu ministério e sua missão, Jesus olha para eles num ambiente de confronto, num ambiente também de revelação de coração. No versículo 27 ele fala assim: ai, 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 ai. Vocês estão aí falando, vocês estão aí batendo no peito, vocês estão aí com o coração todo inflado, vocês estão aí falando que são os donos da verdade, mas eu te digo, ai, 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 ai. E olha o que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos. Agora me lembrei de uma frase: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Quem conhecia essa música? O Jorge cantava lá no Rio Grande essa música, né? Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Olha só que Jesus jogou duro agora. Foi na jugular do povo. Forte. Agora veja o versículo 28. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Diga iniquidade.
Querido, iniquidade é um ensino muito forte na Bíblia, iniquidade. Iniquidade, resumidamente, não temos tempo para entrar nesse tema iniquidade, mas o que é iniquidade? É quando se perpetualiza uma prática pecaminosa na minha vida, ou em uma família. A Bíblia chama isso de iniquidade. Mentir é um pecado, mas ter uma vida de mentira é iniquidade. Alô? Vocês estão aí? Então uma pessoa tropeçou e falou uma mentira, isso não caracteriza que ela é uma pessoa cheia de iniquidade. Mas uma pessoa que vive a vida mentindo, mente para ela, mente para o mundo, mente para o cônjuge, mente para a sombra dela, essa pessoa tem iniquidade. Então tudo aquilo que perpetualiza e se torna um hábito, ou um mau hábito na minha vida, a Bíblia chama isso de iniquidade. Então, por exemplo, pecados geracionais, cometido por, você olha na história da tua árvore genealógica, você olha e fala, poxa, aqui aconteceu isso, aqui repetiu isso, aqui está acontecendo de novo, e agora na minha vida é a mesma história. A Bíblia chama isso de iniquidade. Então você precisa fazer um levantamento, se porventura não tem iniquidade na sua vida, não tem iniquidade na sua família, não tem um lastro ou um legado de iniquidade. Porque Jesus está falando que esses fariseus e escribas, eles estavam cativos não só na hipocrisia. Muitas vezes nós falamos, esses fariseus eram tudo hipócrita. Mas Jesus não chama eles somente de hipócritas. Eles falam que a hipocrisia deles está amarrada a uma iniquidade. Agora, continua o texto, no versículo 29, e ele ainda continua, e agora ele vai explicar essa iniquidade. Preste atenção, e ele continua, ai, 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 ai. Toda vez que a Bíblia fala um ai, querido, fique esperto. Fale, ai, né? Versículo 29, ai, 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 ai de vós escribas e fariseus, seus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas. Jesus começa a ensinar qual era o legado de iniquidade que estava na vida desses fariseus. Vocês edificam o sepulcro dos profetas, vocês adornam os túmulos dos justos, e vocês dizem, se tivéssemos vivido no dia dos nossos pais, se no lugar dos nossos pais fôssemos nós, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Não teríamos matado os profetas, não teríamos apedrejado os profetas, não teríamos desonrado os profetas. Versículo 31. Agora Jesus diz assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes e raças de víboras. O que Jesus está falando? Os teus pais estavam cheios de iniquidade e mataram os profetas. E passaram as gerações. E vocês estão com a mesma marca. E vocês continuam matando os profetas. O pecado que os seus pais cometeram, vocês estão cometendo da mesma forma. E Jesus chamou isso que eles estão amarrados em iniquidade. Amém? Tem alguém aí? Queridos, nós precisamos entender esse princípio bíblico porque é muito sério. E é comum hoje nos nossos dias, nós começarmos a observar e conhecer as famílias. E a gente começa a perceber os mesmos pecados sendo repetitivos na linha familiar. Eu já estive numa festa de aniversário, em que a avó estava lá. Quer dizer, a bisavó estava lá com um homem que não era o seu marido original e com uns 20 anos mais novo que ela. A bisavó. Aí do ladinho estava a avó, a filha dessa bisavó, com um marido que não é o original dela,
que também representava uns 20 anos mais novo que ela. E do ladinho estava a mãe, a neta, também com o marido, que não era original dela, e que representava uns 10 anos mais novo que ela, porque ela estava toda esticada, assim, não dava para dizer a data, a idade real. Não sei, arrisquei um palpite aí, né? A Bíblia diz que a maldição e a iniquidade persegue pais no filho até terceira ou quarta geração. E é comum e é fácil nós identificarmos isso, porque hoje, com a expectativa de vida sendo maior, não é verdade? Antes as pessoas morriam mais jovens, hoje a expectativa de vida do brasileiro é quase 78 anos. Então, por uma vida mais longa, então é comum hoje nós encontrarmos em festas, principalmente em festas de aniversário, de final de ano, você ter ali num ambiente só 4 gerações. E você consegue fazer a leitura geracional das famílias. E você começa a entrar nas rodinhas de conversa, estou aqui, o diabetes avançou e eu estou morrendo, né? Aí o vô fala, é verdade filho, se cuida, porque eu também já estou quase morrendo de diabetes também. E o mesmo pecado que castigou o avô, o bisavô, o tataravô, agora está castigando o neto, o filho. Porque são iniquidades na família. Vocês estão aí ou não? Você pode dizer, pastor, mas isso não pode. Jesus não levou todas as maldições. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, pastor. Isso não é bíblico, isso não é Novo Testamento, meu irmão. Eu estou citando o Novo Testamento. Jesus está falando isso. Mas Jesus, ele morreu, foi antes da cruz. Então vamos dar um salto, ok? E eu quero convidar você a olhar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Agora o apóstolo Pedro nos ensinando sobre a obra de Jesus e o que Jesus tem para fazer na minha vida. Ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. A obra de Jesus quer nos resgatar do quê? Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, deixaram de herança para você. Então a Bíblia, no Novo Testamento, ela vai trabalhar um princípio de que você precisa atentar para o que está vindo de herança para você. Nós vimos semana passada sobre não permitir que a herança boa seja roubada. Mas agora hoje eu quero falar para você que a herança ruim não deixe entrar. Elimine-a. Quebra esse vínculo. Olha o que a Bíblia diz. O que é nossa herança? Salmo 37, 25. Se você puder, agora voltou o projetor, né? Mas nem por isso deixe de procurar na Bíblia, tá? Vamos lá exercitando a Bíblia. Olha o que o salmista chega à sua conclusão. Ele diz assim, eu fui moço, e já agora eu sou um velho. Eu cresci, amadureci, e cheguei na minha velhice. Eu jamais vi um justo desamparado. Nem justo foi desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Essa é a tua herança. Essa é a tua herança. É esse o estágio de vida que Jesus tem para mim e para você. É essa a promessa que Deus tem para mim. Se eu sou um justo, se eu tenho a Jesus na minha vida, a obra de Jesus é para me resgatar do fútil procedimento que os meus pais, ou por ignorância, ou por dureza de coração, cometeram e me deixaram de legado. Querida, é importante você fazer essa leitura, porque muitos casamentos na igreja estão batalhando, estão vivendo a dificuldade, estão vivendo a fragilidade, e você precisa fazer um diagnóstico, observar se não tem caso de divórcio, se não existe casos repetitivos de divórcio na sua família. Você tem que observar se não tem casos de adultério repetitivos na sua geração anterior. Porque se tem, e você está afligido por isso, a Bíblia diz que você precisa cancelar essa herança maldita.
Porque o que Deus tem para você é uma herança bendita, para que comece através de você um ciclo novo. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que olha para as nossas gerações e investe nelas. No Velho Testamento haviam duas leis, e nós precisamos entender isso. Duas leis. Havia a lei cerimonial e haviam as leis morais. E quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei, ela está falando sobre a lei do sacrifício, que fazia com que havia todo um ritual para se chegar na presença de Deus. E agora Jesus cumpriu esse ritual, e agora todos nós temos livre acesso à glória de Deus, porque os pecados foram perdoados. Amém? Mas a lei, o decálogo, que é toda a estrutura do reino de Deus, do governo de Deus sobre os homens, que são os 10 mandamentos, que é todo um legado, é todo um tratado de constituição de um reino, que é a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Não são apenas leis, não são apenas ditados, não são apenas frases, mas é todo um código de lei que me dá segurança para viver tudo o que Deus tem para mim. Esse código, esse decálogo, ele continua após a crucificação de Jesus e ressurreição. Você vai ver no Novo Testamento, a Bíblia tratando e dizendo para mim que a mentira ainda tem que ser eliminada. Você vai encontrar no Novo Testamento ainda, a Bíblia dizendo que o adultério tem que ser eliminado. A Bíblia continua no Novo Testamento falando que a idolatria precisa ser removida e eu só posso ter um Deus na minha vida. Tudo que estava no decálogo, os apóstolos continuam e mantêm. E a diferença é que o sacrifício, a lei cerimonial, Jesus cumpriu. E agora eu tenho liberdade para viver toda a constituição desse novo reino. Amém? E eu preciso entender isso. Olha aqui para mim e diga assim: mundo espiritual. Eu preciso ter um entendimento das verdades espirituais. O mundo espiritual é muito complexo, meu irmão. É muito forte o que acontece no mundo espiritual. A Bíblia diz, olha só para você ter uma ideia, a Bíblia diz para que eu tenha a prática, o hábito de praticar a hospitalidade. Você é hospitaleiro? Você gosta de receber gente na tua casa? Hã? Na minha casa ninguém entra, pastor. A Bíblia diz que nós precisamos exercer a prática da hospitalidade. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando eu tenho essa prática da hospitalidade, eu junto com a hospitalidade, eu hospedo anjos. Aleluia! Querido, quando eu abro a minha casa para hospedar um pastor, eu gosto de hospedar os pastores que nos visitam na minha casa. Alguns dizem, eu queria hotel, Kelson, eu faço de tudo para ir na minha casa. Por quê? Eu quero honrá-los, eu quero aprender com eles, mas a Bíblia diz que eu também, o anjo que está com ele, vem dentro da minha casa. Aleluia. O mundo espiritual, querido, é maior e mais real do que esse mundo natural. Aleluia. E eu preciso abrir os meus olhos para ver o mundo espiritual. Tem muita gente capengando, tem muita gente vivendo miséria, tem muita gente vivendo a escassez da vida, porque ainda não compreendeu o mundo espiritual. A Bíblia diz que quando você hospeda, você recebe junto com esse irmão, porque o anjo do Senhor está comigo, o anjo do Senhor acampa ao meu redor, e onde eu vou, o anjo não me abandona. Se eu vou na tua casa, meu irmão, você me hospeda, o anjo vai junto. Amém? E sabe o que a Bíblia diz? Que quando você recebe o profeta, no caráter de profeta, você recebe o galardão desse profeta. Amém? O que é o galardão? É tudo que tem na vida daquele profeta, os anjos, os dons, a unção, o poder. Ele entra na tua casa, você hospeda alguém, você recebe um pastor, você recebe um homem de Deus, você recebe um irmão da tua igreja, e você começa a receber o galardão dele, porque os anjos, o mundo espiritual começa a ativar dentro da tua vida. Aleluia! Às vezes você é mão de vaca, você não quer dar um lanchinho para alguém? Você perde, porque você não entende o mundo espiritual. Amém? Vocês estão entendendo aí ou não? Então são legados. A Bíblia diz que esses
Esses que hospedaram, eles receberam ressurreição dos seus mortos. A Bíblia conta daquela mulher sunamita que fez uma casa, o quartinho do profeta, e ela recebeu o profeta, o filho dela morreu. Por ela ter recebido o profeta, a unção de ressurreição estava naquela casa, e nem o filho dela morreu. Quantos querem essa unção? Abra os seus olhos para o mundo espiritual, entenda a dinâmica que acontece no mundo espiritual. Há curas, há milagres, há tremendas coisas. A iniquidade dos pais e dos filhos. Querido, Deus tem herança para mim. Então se na tua casa, na tua história tem mortes prematuras, querido, eu tenho um quê com morte? Talvez você não concorde, mas se você morrer perto de mim, antes dos 70 anos, eu não vou te deixar em paz. Eu vou orar para você ressuscitar. Então, se você quer morrer em paz, morra longe de mim. Eu vou lá chacoalhar teu pé lá. Porque morrer antes do tempo, não vem com essa papo. Deus quis levá-lo. A Bíblia diz que não é verdade. A promessa de Deus para a minha vida é 120 anos. Parece que ela trabalha entre 70 e 120 anos. Esse é o prazo de existência de um crente, de um cristão. Morrer antes é maldição. Pastor, como você prova isso? Lá no céu nós vamos conversar. Me chama num canto lá no céu, eu vou falar, viu? Morte prematura. Querido, o sistema que Deus criou não é pai enterrar filho. É filho. Desculpe. Não é filho enterrar pai. Rebobina aí, né? É isso aí. O sistema que Deus criou, volta, deleta, volta, agora corta. O sistema que Deus criou, ok? É filho enterrar pai. Pai enterrar filho é errado. Tem alguma coisa errada. E você não pode aceitar isso. Ah, mas morreu, Deus quis levar. Não, é uma herança tua que está sendo roubada. Mortes prematuras, aborto, não consigo gerar filho. Querida, a Bíblia trata a esterilidade como uma maldição. Então você, casal, não pode gerar filhos. Você precisa fazer um diagnóstico, você precisa fazer uma leitura, e você precisa entender as gerações da sua casa. Se não tem iniquidade na sua casa, prostituição, adultério, se não ocorreram abortos provocados na história, tão comuns no passado, e hoje estão querendo legalizar o aborto. Satanás está tão violento contra a humanidade, que leis, pessoas endemoniadas, querem fazer do aborto uma lei. Querido, quando Rebeca estava grávida, o profeta, a palavra do Senhor disse para ela que haviam 2 nações no seu ventre. A Bíblia não diz que haviam 2 pessoas no ventre de Rebeca. A Bíblia diz que haviam 2 nações. Significa o quê? Que para cada vida que nasce, Deus tem um destino profético. E Satanás quer destruir nações. E o aborto é uma das formas que ele trabalha. Querido, se tem casos de falência, ok? Você não consegue prosperar, divórcios, destruição familiar, doenças hereditárias, você precisa fazer a leitura. Porque pode ser que há um legado de iniquidade dentro da sua casa. E você está ali relutando, você está ali querendo viver o melhor, você está querendo ali desfrutar das heranças, mas não consegue, tudo bate na trave, tudo está amarrado, tudo não flui. E você precisa somente dar uma olhada no mundo espiritual e entender a dinâmica que está acontecendo. Porque o que Deus tem para mim é uma abundância, é uma vida e uma vida em abundância. Amém? Para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, é toda uma linhagem nova. Ele diz assim que a minha bênção, ela se estende até 1000 gerações. Oh, aleluia! A maldição, ela vai até 4, mas a bênção, ela vai embora, ela não para, nada retém a bênção. E eu preciso crer nisso, eu preciso me posicionar. Pastor, como eu me livro disso? Como eu resolvo isso na minha casa? Eu descobri, eu entendi que tem esse bicho aí na minha casa.
Eu olho, eu identifico, e agora como eu faço? Eu preciso começar com arrependimento. Muitas vezes a igreja, ela se posicionou dizendo que está quebrado, está amarrado. Querido, esse negócio está quebrado, está amarrado, não quebra nada. Não amarra nada. Virou um jargão crente, né? Está amarrado aquela prostituta, está amarrado aquele dinheiro roubado. Não amarra nada. Você quer quebrar maldições no seu legado familiar? Você quer quebrar maldições, ok? Hereditárias, heranças malditas na sua família? Você não tem que ficar amarrando nada, não tem que estar quebrando nada. Você tem que se arrepender. Tem que haver uma confissão e um reconhecimento de que há maldição dentro da minha vida, na minha história. Eu preciso confessar o pecado dos meus pais. Amém? Pastor, mas como que eu confesso o pecado dos meus pais? Eu preciso me arrepender e falar: Deus, na minha família, nós pecamos contra Ti. E um arrependimento sincero, uma conversão de atitude. Olha o que a Bíblia diz no livro de Daniel, Jeremias capítulo 16. Tanto o profeta Daniel, quanto o profeta Jeremias, eles estavam presos no cativeiro. Diga, cativeiro. O que era o cativeiro, querido? Cativeiro foi arrancado o povo de Deus da sua herança. Tiraram eles da terra e levaram eles para a Babilônia. É isso que o diabo tem feito com a tua vida. É isso que o diabo tem feito com a tua casa. Arrancou você do lugar da bênção, da herança, da promessa, e colocou você no cativeiro chamado adultério, divórcio, pornografia, pobreza, doenças. E você está lá. E você não consegue sair de lá. Tanto Daniel quanto Jeremias estão vivendo essa realidade. Mas olha o que diz Jeremias capítulo 16. Diz assim, versículo 10: quando anunciares a esse povo todas essas palavras, e eles se disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo esse grande mal? Talvez você já perguntou para Deus: Deus, por que as coisas não acontecem comigo? Deus, por que as coisas não mudam? Deus, por que está tão difícil? Alguém já fez essa oração aqui? Não precisa mostrar não. Agora olha só o versículo 10. Qual é a nossa iniquidade? O que fizemos que as coisas que nós estamos nesse cativeiro? Qual é a iniquidade que está nos prendendo aqui? Qual foi o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Olha o versículo 11. Então lhes responderá: porque o quê? Vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Porque um pai na história, um avô, alguém na minha genealogia, cometeu alguns erros, e eu ainda não identifiquei, eu ainda não apliquei o sangue, eu ainda não me posicionei. Olha, abra um parênteses aqui, irmão, olha aqui, ó. A obra da cruz não é automática. Diga assim: a obra da cruz não é automática. Não, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por todos os pecados, Jesus salvou o mundo, amém? Mas todo mundo é salvo? Mas Jesus salvou todo mundo na cruz. Percebe que a obra da cruz não é automática? Ele salvou todo mundo, mas nem todo mundo é salvo. Por quê? Para que todo mundo seja salvo, tem que ir até a cruz. Porque a obra da cruz não é automática, meu irmão. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê. Eu preciso ativar a obra da cruz. Jesus levou na cruz todas as enfermidades. Ele resolveu o problema das enfermidades? Todas as enfermidades sumiram em Jesus? Sim ou não? Mas todos estão curados? Não. Porque a obra da cruz não é automática. Eu preciso ir à cruz, sacar o que a cruz conquistou para mim, anunciá-la em minha vida, em minha casa, em minha história familiar, e aí a iniquidade é perdoada. Amém? É preciso confissão, querido. É preciso arrependimento. É preciso um posicionamento.
Jeremias estava reconhecendo e dizendo: os nossos pais cometeram um erro e nós agora estamos no cativeiro. Talvez a nossa história familiar, nossos pais foram distantes de Deus. Talvez na nossa história ninguém na nossa família foi um dizimista fiel. E por causa disso você está sofrendo danos financeiros. E você precisa se arrepender disso. Amém? Estou pregando para alguém aí? Talvez na tua família ninguém foi um adorador a Deus. E por isso teu coração é tão duro, teu coração é tão frio, você não consegue sentir a presença de Deus. Porque teus avós, teus pais adoraram deuses estranhos, adoraram espíritos imundos. E agora você vem para a presença de Deus, você não consegue, você não sente, você não adora, e você não sabe por quê. E você pergunta: mas por que eu não sinto? Todo mundo sente, eu não sinto. Talvez você está na hora de você confessar a iniquidade dos teus pais. Querido, isso é muito sério. Isso é muito verdadeiro. Você, depois da cruz, ninguém mais precisa levar a iniquidade. Você não precisa mais levar. O profeta Ezequiel diz assim: de hoje em diante não mais se dirá esse provérbio no meio do povo de Deus. Ninguém mais vai dizer esse provérbio. Qual era o provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes, amarraram. Ele está falando, agora, na nova aliança, o pecado dos pais não mais interferirão, não mais influenciarão os filhos. Eu não preciso mais viver a história da minha família. Eu posso começar uma nova história. Quantos querem começar essa nova história? E de hoje em diante a bênção. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão a minha vida. A Bíblia diz que os meus celeiros serão cheios. A Bíblia diz que praga alguma chegará na minha tenda. A Bíblia diz que os 10.000 se levantarão, 1.000 se levantarão do meu lado, 10.000 cairão e nenhum me atingirá. Essa é a história da minha vida agora em Cristo Jesus. Essa é a tua herança. Essa é a herança que Deus tem para você. Tome posse. Fora disso, você está amarrado. Tem que confessar. 1 João, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele tem que confessar. Tem que reconhecer: Pai, pecamos, roubamos, mentimos, idolatramos, prostituímos, adulteramos, fornicamos. Nos perdoa, Pai. E de hoje em diante eu me posiciono e eu começo uma nova história na minha família. Amém, querido, isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando eu confesso a Deus os meus pecados, Ele me perdoa. Amém? Mas é importante haver uma confissão. É importante haver um conserto familiar. Eu me lembro que um ano antes do meu avô morrer, e nós estávamos como família reunida, conseguimos fazer uma reunião familiar, nunca fizemos antes. Foi a única vez que conseguimos reunir toda a família, e agora a família já era, a maioria era crente. A maioria da nossa família já era crente. Estava lá o André, estava o Rivelino, toda a família estava lá. Veio familiares do Mato Grosso, veio do Paraná, veio de São Paulo. Conseguimos reunir numa festa de final de ano toda a família. E a minha mãe é a filha mais velha, e a filha mais nova. Então nós tínhamos os dois extremos da família, a filha mais velha e a filha mais nova. E as duas sentaram numa reunião familiar, num concílio familiar, e nós conseguimos fazer um concerto na família. Levamos o meu avô pediu perdão por todos os pecados que ele cometeu. Os filhos e os netos e os bisnetos, todos ali reunidos, querido. Pense numa cena tremenda. E toda a família fez um concerto. Pedimos perdão. Confessamos as nossas culpas uns aos outros. Confessamos os nossos pecados hereditários. E rompemos um novo tempo. Sabe o que aconteceu? Agora eu consigo ver toda uma nova história na minha família. Legados novos, histórias novas, primos se encontrando em Deus, tios se reconciliando com família, e um avivamento está acontecendo na minha família.
Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Põe na tela para mim. Tiago 5,16. O apóstolo Tiago, ele está trazendo um princípio. Diga assim: quando eu confesso o meu pecado a Deus, Deus me perdoa. Mas quando eu confesso o meu pecado uns aos outros, acontece a libertação. Amém? Quantos querem viver essa libertação? Aleluia. Olha que a Bíblia diz assim, ó: confessai as vossas culpas, pecados, erros, falhas. Ele está dizendo: confesse isso uns aos outros. Ei, meu irmão, se você tem 4 gerações vivas na tua casa, você tem a maior oportunidade de fazer um concerto que vai mudar a tua vida pelas próximas 1000 gerações. Alô? Vocês estão aí ou não? Chama teu pai, chama teu avô, chama teus filhos, chama teus netos, chama toda a família. Faz um churrasquinho. Convida o pastor, né? Confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres, para quê? Sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia trabalha um princípio. João, o apóstolo diz: se você confessar a Deus os seus pecados, Ele perdoa. O apóstolo Tiago diz assim: se você confessar uns aos outros, há uma cura, há uma libertação. Amém? Queridos, a profecia, quando Jesus foi apresentado como um bebê ao 8º dia, foi levado ao templo, assim como você traz o teu filho aqui para a gente orar por ele, isso é bíblico, porque Jesus já passou por essa experiência. Diz que lá no templo tinha 2 pessoas, uma senhorinha, chamada Ana, que já era viúva desde os seus 17 ou 18 anos, então ela já tinha uns 80 anos de viuvez, e a Bíblia diz que ela se dedicou ao templo todo esse tempo. E um outro senhor chamado Simeão, que era um profeta. E quando o profeta levanta Jesus para dedicá-lo ao Senhor, vem o Espírito e ele começa a profetizar sobre Jesus. E tantas coisas que ele profetiza a respeito do ministério e do destino de Jesus, ele também profetiza dizendo que uma espada traspassará a sua alma. E a pergunta é: que espada é essa? O que aconteceu? Quando Jesus está lá na cruz, e nós temos o último suspiro de Jesus na cruz, e aquela frase famosa de Jesus, que ele diz: Eli, Eli. Lembram, né? Agora nem me lembro mais, é outra língua, né? Não é língua isso aí. Salamanamastayastandar. Como que é? Salama Bactani. É, essa aí mesmo, né? Dá quase uma música. E a tradução dessa frase é: Deus meu, por que você me desamparou? Naquele momento se entende que Deus estava de costas para Jesus. Porque atrás de Deus, a Bíblia diz que às costas de Deus estão as trevas, está o juízo, está o julgamento. Deus foi muito severo com o pecado. Deus foi muito severo com a iniquidade. Deus foi muito rígido. Amém? A ponto de o filho dele ser estraçalhado pelo pecado, moído pela iniquidade, destruído pela morte. Foi o julgamento de Deus, a ira de Deus, o furor de Deus, estava todo ele atrás das costas dele, na pessoa do seu filho Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento em que Deus abandona, nós entendemos, e Isaías profetiza isso, que durante aquele momento de morte de Jesus, e foi um momento na eternidade, querido, não foi um momento natural, foi um momento no mundo do Espírito. Isaías, o profeta, ele viu aquilo, e ele vê alguém vindo manchado de sangue, ele vê alguém entrando de sangue, ele diz: quem é esse que vem com as vestes salpicadas de sangue, ferido por uma espada que o traspassou? Isaías, pelo menos 500 anos antes da vinda de Jesus, ele viu essa cena. Que tremendo! A Bíblia é tremenda. A Bíblia diz que quando Adão e Eva foi removido do Éden, por causa do pecado, por causa da iniquidade, Deus colocou um querubim na porta do Éden, para que o homem não entrasse mais e tivesse acesso à árvore da vida. E além do querubim,
A Bíblia diz que uma espada flamejante, ela ficava girando ao redor do Éden. Tipo filme mesmo, né? Harry Potter, né? Querido, você pode imaginar essa cena? Uma espada ficava girando ao redor do Éden, guardando o Éden. Não podia ninguém passar. Quem tivesse que passar por aquela espada, passar por aquele lugar, a espada o atingia. Tínhamos querubins e tinha uma espada que ficava girando. E a Bíblia diz que naquele momento em que Jesus estava na cruz, ele sai da cruz na eternidade e ele passa por aquela espada o fere, e agora Jesus rasga o véu, ou seja, Jesus abriu o caminho para a árvore da vida, e todo aquele que entrar em Jesus tem a vida abundante, tem toda a vida que há na árvore da vida, tem toda a vida que há no céu. Agora você não pode ficar mais longe, você não está mais longe, aquele que estava longe agora está perto, aquele que estava em morte agora tem vida, aquele que estava enfermo agora tem cura, aquele que estava maldito agora tem bênção, aquele que estava perdido agora é achado. Aleluia! Há um novo destino para você! Glória a Deus! Glória a Deus! Tremendo! Pastor, está difícil, olha aí, meu casamento de novo, minhas finanças de novo. Quebra esse legado geracional, em nome de Jesus. Ei, em Cristo Jesus, tudo pode se fazer novo. Quantos querem viver essa novidade? Vamos colocar em pé, aleluia. Quantos recebem essa palavra? Aleluia, aleluia. Eu quero chamar você a fazer uma oração. Você está pronto? Vamos fazer uma confissão aqui. E eu quero te aconselhar. Ninguém sai, por favor. Filhos, adolescentes, volta. Deixa a água para depois, o banheiro, segura o pipi aí. É importante esse momento. O crente tem uma mania, né? Tem sede mais do que... Ouçam o que eu vou te falar. Reúne com a tua casa. Faz uma reunião solene no teu lar. Se você identifica algum legado, alguma herança maldita na tua casa, chegou a hora de dar um fim nisso. Amém? Talvez você diz assim, não, meu avô era baguá. Não era gaúcho, mas era cabra macho. Traçava todas. E querido, olhe para mim aqui, você fala isso com orgulho. Você fala isso como exaltação. A Bíblia diz que isso é maldição na tua vida. A Bíblia diz, em vez de você ficar exaltando, minha mãe ninguém podia com ela. A língua dela ninguém segurava, não levava desaforo para casa. E a gente exalta ações de iniquidade na família, e quase que erigimos um busto aos perversos da nossa família. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que é a hora de você se lamentar e chorar, sentir as vossas misérias, confessar isso como pecado e mudar o teu destino, meu irmão. Você não precisa viver a repetição da história. Amém? Você pode viver a abundância do Senhor. Quando você recebe essa palavra, repita comigo dizendo assim: eu declaro que a palavra de Deus está operando em mim, em todos os músculos do meu ser, em todos os ossos do meu corpo. Ao receber a palavra de Deus, ela passa pelo meu espírito, minha alma e o meu corpo, e vai diretamente às minhas células, à minha medula, e ela me limpa por dentro e me renova. A lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus está operando em mim. Vida eterna está passando por todo o meu ser, me dando forças. Eu não morrerei antes do tempo, porque a vida eterna está em meu sangue. Eu não
não sofrerei nenhuma ação de iniquidade, porque a vida eterna está em meu ser. Maior, bem maior, é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu superei, eu sou vitorioso, eu sou vencedor, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo vive em mim, e Ele me revitaliza em toda a minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Continua. Levante suas mãos e diga assim: eu renuncio em nome de Jesus toda maldição desde a 4ª geração. Maldição por causa de feitiçaria, por causa de invocação de mortos, por causa de pactos, maldições de enfermidades, de imoralidade, de escravidão, pactos por oferendas, por invocação de espíritos. Eu renuncio em nome de Jesus à escravidão financeira, à escravidão espiritual. Eu renuncio o espírito de perseguição, de rejeição, de roubos, imoralidade, adivinhação, idolatria, votos, promessas santos. Em nome de Jesus, tudo esse mal eu desligo pelo poder do sangue de Jesus.